O que tem a ver meteorologia com trade? Parece que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, né? Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando da Prospera Financial Training e eu vou tentar explicar o que uma coisa tem a ver com a outra aqui nesse vídeo. Muita coisa interessante para a gente poder estar debatendo no dia de hoje, tá? Interessante é o seguinte, quanti-trading. O que seria quanti-trading? São operações quantitativas baseadas no passado que já aconteceu. Então, quando o meteorologista ele olha para a gente e fala assim, ó, amanhã vai chover? O que ele está levando em consideração para tomar essa decisão? Situação número 1, ele vai olhar no passado, pressão atmosférica, ele vai olhar umidade relativa do ar, frente fria chegando na nossa região. Opa, da última vez que isso aconteceu, choveu. Tem alguma coisa a ver com day trade? Ou com trade no geral, swing trade que seja? Tem sim, porque quando a gente fala de quanti trade, a gente vai entender o que acontece no mercado do passado para a gente poder tentar replicar isso no futuro. Entendeu? Vamos começar dando uma olhada aqui? Primeira coisa que a gente tem que olhar assim quando a gente fala de quanti trade é tentar entender o que é isso, né? Uma operação quantitativa. Toda vez que você vê um padrão se repetindo, né, fica fácil de você tentar entender o que pode acontecer no futuro. Por exemplo, digamos assim, é um exemplo, que vamos pegar Petrobras, que ela bate 30 e a gente vê ela chegando a R$35. Aí ela retorna a 30 e ela chega a 35 novamente. O que a gente começa a entender dessa situação? A gente começa a entender que um ponto de compra é 30 e o ponto de saída dela é R$35. Dando aí em torno, mais ou menos 17,5% de lucratividade sobre aquela operação. É bom? É excelente. Então, fica muito mais visual entender o que está acontecendo baseado no que já aconteceu no passado. Então, isso daí a gente chama de trade quantitativo. Por quê? Eu dependia de um backtest para poder executar isso para o futuro. Então a gente vai vendo isso acontecer ao longo do processo. Isso começa a ser a ideia de operações quantitativas no geral. Com essa estruturação, entendendo o que aconteceu no passado para replicar no futuro, a gente começa a entender que eu posso replicar o que acontece no mercado porque existe uma boa possibilidade daquilo dar certo na frente. Mesma coisa do pessoal que vai fazer meteorologia pra gente, que a gente está acostumado a ver. E como é que eu faço isso? Baseado em backtest. O que seria um backtest? Digamos que eu tenho um conjunto de indicadores, onde é que eles sempre vão me informar assim, ó, aqui é um bom ponto de entrada operacional. Nesse momento, eu vou tentar interpretar quantas vezes aquilo deu certo numa curva. Digamos que eu pego 100 operações e tento replicar isso para frente para a gente poder ver como que isso está andando. Tá? Eu separei um exemplo aqui para a gente poder tentar entender mais ou menos como é que funcionaria a ideia de um backtest, tá bom? Aqui, ó, esse exemplo, vamos lá. O que acontece quando o dólar alcança uma variação de 1%? Isso é um exemplo, isso daqui é fictício, beleza? Digamos ali que o dólar ele tá ali subindo 0,99 e bate 1%. Toda vez que eu vejo ele batendo 1%, eu vejo que ele consegue dar uma recuada de 10 pontos. Opa, peraí. Então vamos lá de novo. Ele bateu 1%, caiu 10 pontos. Interessante. Comecei a reparar esse movimento, esse fractal que a gente pode chamar assim, numa curva de 10 vezes. Das 10 vezes que isso aconteceu, eu consigo ver ele indo 10 vezes, ele bate lá, e 7 das 10 vezes eu vejo que ele recua 10 pontos. E se eu começar a fazer uma operação da seguinte forma? Eu vejo que ele bate. Na hora que ele bate 1%, eu vejo que ele recua 10 pontos. E se eu começar a vender nesse posicionamento para poder tentar comprar mais embaixo? Ou seja, executar um lucro de 10 pontos. Se eu já vi que na curva passada, né, 70% das vezes deu certo, o que eu já tenho de informação a partir de agora? Que naquela volatilidade, batendo 1%, vendendo e comprando embaixo, 7 vezes eu vou acertar em 10, aproximadamente. Seria um exemplo que eu estou citando aqui, tá? Então, nada mais, nada menos do que operações quantitativas. Eu vou usar um conjunto de informações usadas no passado para tentar replicar no futuro e ver o que eu consigo tirar isso daí de um maior exponencial. Para isso, eu tenho que entender de estatística. Como que eu entendo de estatística? Da forma mais simples possível. Uma curva de 100, quantas vezes deu certo? 70 deu certo? Eu tomo a taxa de curva de assertividade de 70%. Então, eu posso usar qualquer tipo de indicativo, qualquer indicador, qualquer coisa que me mostre que isso pode acontecer e replicar isso no passado, né? Então, vai dar certo? Lembrando, o que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer no futuro.
Mas se você entender que normalmente todos os players eles operam da mesma forma, fica fácil de identificar para onde o mercado está indo. Dessa forma, fica assim bem coerente entender que se o player ele executa de um jeito, ele sempre vai trabalhar, não sempre vai trabalhar, mas trabalha de uma determinada forma uniforme há um bom tempo, a chance de eu conseguir executar isso com facilidade e ter uma assertividade boa é muito interessante. Então, nem toda vez, tipo assim, o mercado ele é mutável, mas nem todo momento ele está mudando. Senão seria impossível você casar análise gráfica no mercado financeiro, né? Eu posso usar, digamos, padrões gráficos para poder tomar decisão? Posso. Martelo, né? Uma estrela cadente, uma reversão de MACD, um IFR que está sobrecomprado ou sobrevendido. Eu posso usar qualquer um para poder tomar uma decisão operacional em cima disso. Então, o fractal é isso, é entender que já aconteceu e vai se replicar. Então é isso que a gente vai estar buscando sempre ali na hora que a gente vai fazendo o nosso trade e quando a gente tiver a mentalidade de quanti-trade, né? Quando a gente estiver procurando operações quantitativas. Operacionalizar o mercado financeiro não é um bicho de sete cabeças, é até fácil. O problema é você conseguir identificar isso e transformar isso em um trade system, né? Nós da Prospera estamos aqui para poder te ajudar nesse momento, tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui, gostou do nosso conteúdo? Dá aquele like maroto, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque toda vez que a gente colocar um conteúdo aqui no canal, você vai ter acesso a isso, tá bom? Você que assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.